Olá, caros alunos, tudo bem? Nesta videoaula entenderemos os conceitos básicos de gestão e sua relação com o agronegócio. Alunos, chegar a um consenso de qual a melhor definição de gestão é uma tarefa quase impossível. Portanto, uma definição me chamou bastante atenção pela sua simplicidade. Gestão é o processo de tomada de decisão de como utilizar recursos limitados entre usos alternativos de modo a otimizar determinados objetivos. Já a gestão agrícola preocupa-se com a organização e emprego dos recursos ao serviço do agronegócio agrícola, terra, trabalho e capital, e aquele bem de extrema importância, ou seja, as capacidades e habilidades do agricultor. E o gestor? O gestor é aquele que gere, ou seja, é quem coordena e supervisiona o trabalho de outros para que as suas atividades sejam desempenhadas eficiente e eficazmente. Gestão é uma atividade complexa, que envolve a combinação e a coordenação de recursos humanos, físicos e financeiros, de forma que produzam bens ou serviços que sejam demandados e que possam ser oferecidos a um preço que possa ser pago, tornando ao mesmo tempo agradável e aceitável o ambiente de trabalho de todos os envolvidos. A gestão possui 4 funções importantes: planejamento, organização, direção e controle. A fase do planejamento envolve a definição de objetivos para a empresa e a forma como esses objetivos devem ser atingidos. Para isso, analisamos os fatores externos e fatores internos da empresa rural para a melhor tomada de decisão. A organização é o processo de estabelecer relações formais entre as pessoas e os recursos para atingir os objetivos propostos. Já a fase de direção é o processo de determinar, isto é, influenciar o comportamento dos outros. A direção envolve motivação, liderança e comunicação. Por fim, a fase de controle determina o processo de comparação dos atuais desempenho da organização com normas previamente estabelecidas, apontando as eventuais ações corretivas. A gestão ainda está dividida em 3 níveis. Nível institucional, que se refere ao planejamento estratégico da empresa; o nível intermediário, na qual desmembra o planejamento estratégico em planejamento tático; e o nível operacional, na qual define as rotinas de trabalho e os seus procedimentos. Os gestores atuam avaliando-se geralmente por padrões de eficiência e eficácia. Para ser eficiente e eficaz, o gestor deve possuir várias aptidões essenciais, dentre elas, a aptidão conceitual, saber, a aptidão técnica, saber, fazer, e a aptidão humana, relações humanas, saber ser. As funções tradicionais da área de gestão de pessoas, comumente denominada de recursos humanos ou RH, ainda são praticadas na maioria das organizações, tais como treinamento e desenvolvimento, que é dividido em 4 etapas importantes: diagnóstico, desenho do programa de treinamento, aplicação ou implementação e avaliação e acompanhamento. Já o processo de recrutamento e seleção, que é dividido em 3 etapas: recrutamento, escolha e contratação. Remuneração por competência e avaliação 360 graus. Remuneração por competência e avaliação 360 graus consistem numa avaliação por desempenho que pressupõe uma comparação entre a percepção dos pares no trabalho, do superior imediato, dos subordinados diretos, clientes, fornecedores, e a percepção que o ocupante do cargo tem de si mesmo, no exercício das atividades, fechando, assim, um círculo de 360 graus. O perfil do líder profissional interpola 3 grandes áreas: a própria pessoa, os outros, ou seja, a equipe, e a organização. O indivíduo tem suas características individuais. Cada membro da equipe também apresenta um conjunto de competências, habilidades, motivações e personalidades próprias. E no cenário da organização, que também possui sua própria cultura, esses 2 polos interagem e se encontram. As atitudes que compõem o líder devem se ajustar às características da organização na qual ele atua e também aos membros de sua equipe. Mas algumas são importantes e estão presentes praticamente em todas as situações.
automotivação, responsabilidade, sensibilidade, diplomacia, curiosidade, atividade de disseminador, visão estratégica, proatividade, disciplina e ética. Portanto, o responsável por gerenciar a produção agroindustrial deve estar atento nas questões a longo prazo, de forma interligada aos ciclos agrícolas de safras. Então, gerenciar a produção de uma agroindústria estrategicamente é estruturar da melhor maneira possível as ações operacionais para que elas sejam sustentáveis ao longo das flutuações de mercado, dos ataques dos concorrentes, das ofertas de matéria-prima. Em termos mais amplos, um gerente de produção deve conhecer o impacto de suas atitudes sobre a operação, sobre o meio ambiente e sobre a responsabilidade social. Deve dominar novas tecnologias e manter controle sobre o conhecimento técnico e tático das operações industriais. Uma das ferramentas para o desenvolvimento do planejamento estratégico é a análise SWOT. A análise SWOT é uma forma bastante difundida de fazer diagnóstico estratégico de uma área funcional ou da empresa como um todo. SWOT é a junção das iniciais, em inglês, de 4 elementos que constituem essa análise. Traduzindo, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. A análise SWOT tem como objetivo avaliar o ambiente interno, isso identificando as forças e as fraquezas da área, e o ambiente externo destacando as oportunidades e ameaças que este apresenta. Uma vez concluída a análise, deve-se trabalhar para manter os pontos fortes, reduzir ou neutralizar os pontos fracos. Deve-se também buscar aproveitar as oportunidades enquanto se monitora as ameaças. Forças são pontos de destaque na atuação da área. Exemplos: vantagem em relação a outras áreas, competência da equipe, experiência, comprometimento. Já as fraquezas são pontos de atenção na área, pois afetam o seu desempenho. Exemplo: desvantagem em relação a outras áreas, falta de padronização nas atividades, deficiência de treinamento. Já as oportunidades são situações no ambiente externo, quer dizer, fora da empresa, que podem ser capturadas favorecendo o crescimento da área. Exemplos são os potenciais novos clientes. Já as ameaças são situações no ambiente externo que devem ser mitigadas por colocar em risco a área, por exemplo, concorrentes atuais. Concluída a análise, devem ser identificadas as correlações que existem entre forças e oportunidades, forças e ameaças, fraquezas e oportunidades, fraquezas e ameaças. Para cada correlação, deve ser atribuída uma nota que identifica o seu nível. 0, não existe correlação. 1, existe baixa correlação. 2, existe média correlação. E 3, existe uma elevada correlação. A totalização das linhas e colunas vai permitir conhecer as maiores forças, que devem ser mantidas e bem aproveitadas, as maiores fraquezas, que devem ser trabalhadas, visando eliminá-las ou diminuí-las, as melhores oportunidades, que devem ser exploradas, objetivando o crescimento da área, e as piores ameaças, que devem ser coibidas para não colocar em risco a área. Concluído o preenchimento da matriz de correlação, deve ser determinadas ações estratégicas que visam empregar os pontos fortes para aproveitar as oportunidades, gerando desenvolvimento para a área, trabalhar as fraquezas para que elas não restringam as oportunidades, identificar que força podem defender as áreas de ameaças, bloquear as fraquezas para evitar que elas trabalhem em conjunto com as ameaças e tornem a área vulnerável. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Obrigado pela sua presença virtual e bons estudos. Way